Como seria viver numa sociedade sem Estado? Sem leis, sem governo, sem polícia? Seríamos capazes de manter uma relação pacífica com as outras pessoas? Ou viveríamos em conflitos constantes? O homem é o lobo do homem. É uma frase replicada por Thomas Hobbes em seu clássico Leviatã. Para Thomas Hobbes, o lobo é um animal feroz, agressivo e perigoso. Quando o autor pontua que o lobo é o homem do lobo, ele subentende que essa violência ela é própria do animal. Os riscos que ele oferece é algo que o homem é capaz de infligir nele mesmo ou nos outros ao seu redor. O homem sem os limites de uma lei ou de um estado é um ser agressivo, egoísta e preocupado somente com a sua autopreservação. Essas características afloram justamente pela nossa necessidade de sobrevivência. Será que sem leis ou sem um Estado nós seríamos capazes de viver pacificamente? Ou o instinto selvagem logo emergiria? Afinal, até que ponto realmente valorizamos as outras pessoas? Devemos ser livres e arcar com as consequências de que tal maneira de viver teriam? Ou devemos mesmo ser controlados por um Estado que dita e redita o que fazemos? Com essa percepção de natureza humana, Hobbes justifica a necessidade da vida em sociedade por um Estado que rege as pessoas por meio de leis. No estado de natureza, o homem vive em liberdade absoluta, mas está sujeito à barbárie da sua natureza humana. Um grupo de pessoas se reúne e abdica dessa liberdade, entrega o poder a uma pessoa ou a um grupo e firma um contrato. Mas então, como pôr a frase de Hobbes em prática? Seria tudo isso verdade? Pensamos então, depois de toda a catástrofe natural já acontecida no mundo ou em qualquer filme de apocalipse, que é retratado, como os seres até então racionais se comportam? Literalmente, em situações de extremos, somos cada um por si, em busca de defender os nossos próximos e abdicar de qualquer que sejam os nossos princípios em busca da mera sobrevivência. Se você percebeu o mundo, todos temos uma tendência de ser um pouquinho assim. Quando, por exemplo, há chance de algum furacão ou qualquer outro tipo de desastre natural, como é que os seres humanos se comportam? Nosso comportamento segue normal ou simplesmente farmácias e mercados se esvaziam do dia para a noite? Pois o nosso egoísmo e instinto de sobrevivência fala mais alto, buscando todas as alternativas de sobrevivência independente do que precisar ser feito. Foda-se, se os outros não terão direito nem de comprar uma água. A gente precisa sobreviver, né? No filme Uma Noite de Crimes, a gente consegue ver bem retratado como seriam 12 horas sem um Estado regendo a gente. E o instinto animal contido no ser humano surgindo à tona. Não sobrariam muitas pessoas, e simplesmente pelo poder e hierarquia humana. Basta também a gente olhar para as favelas do Rio de Janeiro, alguma coisa que está mais perto da gente, né? E ver as constantes guerras de facções que ocorrem por lá. E a gente já consegue ver a veracidade dessa frase. Mas por que os homens entram em conflito na ausência de um Estado maior? Segundo Hobbes, há como tendência geral de todos os homens um perpétuo e irrequieto desejo de poder e mais poder, que cessa apenas com a morte. Como ele não tem certeza de que não vai ser atacado por uma pessoa mais forte e vai perder os seus bens, a sua mulher, os seus filhos, a sua comida, é racional então assim ser o mais forte e poder defender os seus bens e pessoas que mais ama. O que o faz desejar mais poder não é a sua natureza inata, mas essa lógica de anarquia que prevalece no estado de natureza humana. Uma forma coerente da gente pensar essa visão de conseguir mais poder seria outros humanos trabalharem pra gente, em troca de algum benefício, como salário, por exemplo, ou até mesmo no caso da escravidão. Somente isso já seria um grande motivo para o ser entrar em um conflito. Seguindo essa lógica, o ataque preventivo faria muito sentido, onde antes que o seu vizinho decida lhe atacar, você antevê esse ataque, se prepara e o ataca primeiro. Então, conforme o autor diz, teria sim uma forma da gente resolver isso e tornar nossa vida em sociedade mais harmoniosa. Segundo ele, a gente precisaria de um governo que acabasse com essa lógica de anarquia. Colocar o poder na mão de uma só pessoa e dar para ela o direito de usar a força em qualquer uma das ocasiões. Ou seja, uma pessoa com o total poder sobre as demais, encarregado de criar as leis e zelar para que elas sejam cumpridas, punindo aqueles que desrespeitá-las. Então, fazendo com que a punição seja certa, não há vantagens de atacar o seu vizinho. E com a segurança de que você não pode ser atacado, não tem por que a gente pensar num ataque preventivo. Então, pensando como nós mesmos e seguindo essa lógica toda do Hobbes,
Até que ponto a gente é capaz de viver em bando? Até que ponto seu vizinho, seu amigo, seu parente realmente gosta de você? Ou simplesmente ainda não ocorreu um fato grande o suficiente para os instintos selvagens de todos tomarem conta e a gente chegar nessa realidade que apenas somos um meio de uso para todo mundo ao nosso redor?